E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Lógica de Programação, hoje nós vamos ver como funciona um aplicativo que chama Portugal Web. Esse aplicativo ele nos permite simular os programas na linguagem Portugal. Como nós já estudamos, cada linguagem tem uma sintaxe. E é comum também que mesmo na linguagem Portugal, a gente tenha sintaxes um pouco diferentes dependendo do software que a gente está trabalhando. Então elas são assim muito parecidas, mas elas não são idênticas. Então nós vamos ver aqui como é que ele faz o processo de entrada e declaração de variáveis na aula de hoje. E vamos aprender a simular e a verificar então o resultado da nossa aplicação, do nosso aplicativo que a gente desenvolveu. Então nós vamos começar com a tela de aplicação, ou seja, a tela onde a gente tem a inicialização. Ele abre a tela, expondo para a gente esta possibilidade de a gente criar um novo programa em branco. Depois ele tem uma barra e ele traz para a gente alguns exemplos. Nestes exemplos, nós podemos ver como ele trata a declaração de variáveis e a entrada de dados, que é nosso objetivo de agora. Então, nós vamos clicar nas variáveis para que a gente veja o exemplo de variáveis e que a gente possa, então, entender como ele faz a declaração das variáveis na sua estrutura. Então, agora nós estamos vendo um programa, que é um exemplo sugerido pelo próprio software, onde ele traz aí programa. Para abrir o bloco, para dar início ao bloco, então ele dá o nome de programa e ele abre a chave aí, como a gente pode observar. Para abrir a função que vai determinar o primeiro programa ou a estrutura de um programa, ele diz aí função início, abre e fecha. Então, quando a gente tem essa função início, abre e fecha, quer dizer que essa é a nossa parte do programa main, ou seja, a parte principal do programa, a função principal que nós temos no programa. E como ela abre, não tem nada dentro e fecha o parênteses, nós podemos observar que ela não recebe nada de outra função e ela também não devolve nada para nenhuma outra função. Depois, mais para frente, quando a gente estiver estudando funções, nós vamos entender a necessidade, às vezes, de você passar um parâmetro ou de você receber um parâmetro de uma outra função ou de outra parte da estrutura. Então, nós já vimos que a barra significa que isso é um comentário. Nós podemos até observar que ele está com um formato diferente no programa. Ele, assim, é menos característico no programa. Então, ele descreve aí nesse conjunto de elementos que vão determinar a função de identificação dos parâmetros que ele utiliza, ele vai, através desses comentários, explicar para a gente como nós criamos e quais são os tipos de variáveis que esse programa assume. Então, nós podemos ver que ele tem tipo inteiro, tipo real, cadeia, caractere e lógico. Então, o tipo inteiro são os números inteiros, tanto positivos quanto negativos. Real são os números reais e nós podemos observar aí que ele simboliza π, 3.14. Então, é muito importante a gente lembrar que em linguagens de programação, a vírgula não é utilizada para dizer que um número é 3,14. A gente utiliza o padrão americano, que é o padrão ponto. Então, 3.14 é a mesma coisa que o padrão brasileiro, 3,14. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós podemos fazer com que ele interprete outra coisa. Então, por exemplo, se eu for fazer uma entrada de dados e colocar 3,14, ele vai entender que eu estou fornecendo duas variáveis. Uma variável vale 3, a outra variável vale 14. Agora, na hora que eu digito 3.14, ele entende que eu estou entregando para ele um número real e esse número real vale π, por exemplo, 3.14. Nós temos a cadeia, que vai simbolizar a ideia de que a gente tem um texto e esse texto
ele vai estar descrito como um conjunto de caracteres. O caractere é apenas uma letra, ou seja, eu vou expressar para ele apenas A ou B, ou J, ou 1 ou 2, como um caractere. Então é um caractere único. E lógico é a ideia da verdade e da falsidade. 0 ou 1 vai simbolizar então o parâmetro lógico. Aí ele traz então um exemplo de declaração de variável do tipo inteira. Vocês podem observar que ele não usa os dois pontos, igual nós estamos acostumados na sintaxe que a gente estava utilizando para resolver os nossos problemas. Então ele põe aí inteiro, A, e ele já diz o valor de A, igual a 5. Então ele, no processo de declaração de variável, ele cria o espaço de memória chamado A, e ele já diz qual é este valor, ou seja, ele diz que A é igual a 5. Então ele já cria aqui uma variável e atribui a ela um valor. O mesmo a gente pode observar ali embaixo, onde ele põe inteiro B igual a 20. Então não é necessário você colocar o ponto e vírgula depois, e também não é necessário colocar os dois pontos para que a gente possa criar variáveis. Podemos observar que a sintaxe que vai representar nomes, vai representar elementos, e esses elementos, quando a gente digita, eles têm cores diferentes, como nós observamos lá em função, em programa e agora em inteiro. Podemos observar na parte sucessiva do código que agora ele vai criar uma outra variável chamada conta e vai somar os dois valores. Como os dois valores são do tipo inteiro, uma soma também determina número inteiro. Então ele cria um inteiro chamado conta e atribui o valor de A mais B, ou seja, conta é igual a A mais B. Então, nesse caso aqui, o comando de atribuição é a igualdade. Então, a gente estava utilizando a seta, e aqui ele usa o comando de igualdade para representar que nós estamos atribuindo o valor da soma ao valor conta. E aí ele escreve. Então, ele já vai usar aqui um comando de escrita, onde ele vai informar o resultado desta operação, como nós podemos observar ali, ó. Então ele começa, escreva, abre parênteses, aspas dupla, o resultado é dois pontos, aspas dupla, então isso é o que vai aparecer na tela de forma escrita, tirando as aspas. Não é necessário colocar vírgula, mas ele usa ali o comando mais conta, ou seja, mais o que você quer expressar. Então, o operador somador ali, ele é para simplesmente dizer que você quer imprimir aquele texto mais o resultado, ou seja, o elemento atribuído à conta que você tem dentro da estrutura. Então, para a gente executar esse programa, nós podemos observar que embaixo, à esquerda, tem o comando executar. Então, nós vamos clicar nesse comando executar, e aí nós vamos ver o resultado. Então, como eu tinha 5 mais 23, dá 28. Então, olha lá, o resultado é dois pontos, que é exatamente o texto, e o valor da conta. E ele diz que esse programa foi finalizado e ele tem um tempo de execução de 314 milissegundos. Nós podemos clicar ali em exemplo para que a gente veja outro exemplo de aplicação. Então, vamos clicar lá. Agora eu quero ver um programa de entrada de dados. Então eu vou clicar aqui no exemplo de entrada de dados. Então ele criou para a gente um outro exemplo aqui. Vamos visualizar esse novo exemplo. Vou parar aqui no processo de execução. E vamos visualizar aqui o novo exemplo deste processo. Então nós temos aqui o seguinte, olha. Nós temos lá o programa, função início. Nós temos escreva, insira o seu nome. Aí nós vamos criar uma variável do tipo cadeia para receber o nome, porque nós vamos aqui agora fazer o processo de entrada de um conjunto de caracteres. Depois nós vamos ler e armazenar o que a gente viu na nossa tela
numa variável que nós constituímos chamada nome. Depois, nós vamos escrever: opa, deixa ver se entendi. Seu nome é, aí o mais para poder somar a ideia de que a gente tem alguma coisa também para poder fazer no processo de escrita. E nós vamos colocar então o nome, que foi o nome digitado. Nós executamos a função aqui e vimos que apareceu aqui, olha, insira o seu nome. Então, nesse processo de execução, ele vai abrir aqui a tela para que a gente possa digitar e nós vamos digitar um nome qualquer. Então, por exemplo, nós podemos digitar Mário. Ok. Então eu digitei ali meu nome. Aí ele vai atribuir Mário àquele nome que eu criei, que é uma cadeia de caracteres. E aí ele vai escrever para mim: opa, deixa ver se entendi. Seu nome é Mário. E o programa foi finalizado e ele gastou uma unidade de tempo maior devido ao tempo que eu fiquei ou que eu levei para fazer o processo de escrita, consequentemente chegando então à finalização do meu exemplo. Mas nós também podemos criar um programa em branco para que a gente possa digitar outros programas e verificar então a conformidade do funcionamento. Então nós vamos clicar aqui em exemplo e vamos criar aqui um novo programa em branco. Então vai aparecer para a gente uma inicialização onde ele já põe para a gente o programa, que é a estrutura original da construção, e função início, que pressupõe então o bloco principal do nosso programa. E aí aqui dentro das linhas nós temos a possibilidade de digitar o nosso programa. Nós vamos fazer isso em uma próxima videoaula.